Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Daiane e hoje é nossa aula de História. Para iniciar, vou apresentar dois trechos de um filme para relembrar o que já aprendemos. Meu nome é Lip e essa é minha família, os Croods. Moramos nessa caverna desde sempre. 3 dias não é desde sempre. Com essa família é... Mãe, estamos prontos para ir. Mãe. Ainda tô viva! Não foi dessa vez. Nunca tivemos a chance de explorar o mundo lá fora, por causa da única regra do meu pai. O novo é sempre ruim. Nunca perca o medo. Nas aulas anteriores, aprendemos que a história da humanidade está dividida em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A pré-história é dividida em 2 períodos. O período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, nós já estudamos em sala de aula, onde os grupos humanos eram caçadores, coletores e nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Nessa época, aconteceu também o domínio do fogo. O fogo era usado para preparar alimentos, afugentar animais e aquecer ambientes. Outra característica do período paleolítico são as pinturas rupestres, que são registros do cotidiano dos grupos humanos nas paredes das cavernas. Os instrumentos usados por esses grupos humanos eram feitos com pedra lascada. Já no período neolítico, ou Idade da Pedra Polida, ocorreu o processo de sedentarização, ou seja, de fixação dos grupos humanos em determinados locais, principalmente próximo dos rios, pois quando algum grupo de animal ia beber água, isso facilitava a caça e também na época das chuvas os rios transbordavam, tornando as margens férteis e úmidas, possibilitando assim a agricultura. No período neolítico, ocorreu a criação e a domesticação de animais, e os instrumentos eram feitos com pedra polida. As imagens que vamos ver a seguir servem para exemplificar o que aprendemos até agora. Notem que aqui temos uma comparação entre a pedra lascada e a pedra polida. Percebam que a superfície da pedra lascada é toda irregular, enquanto a pedra polida é mais uniforme. Agora temos um exemplo de pedra polida utilizada nos dias atuais, como o granito e o mármore. E aqui temos um exemplo de um rio após o período chuvoso. Agora, crianças, peço por favor para que abram o livro de história na página 26. Quem quiser também pode acompanhar a leitura através do livro digital. Para isso, é preciso acessar o site da editora Moderna, modernacompartilha.com.br. Em seguida, no item Acesse o portal, selecionamos o ano de 2020. Depois, é preciso inserir o login.
Em seguida, a senha. E clicar em entrar. Agora, acessamos a prateleira de livros digitais, clicando Acessar online. Aqui nós temos o livro de Geografia e o livro de História. Selecionamos o livro de História. E aqui, depois da palavra página, colocamos a página 26 e 27 e clicamos em Ir. Neolítico. Neo quer dizer novo, elítico, pedra. Há cerca de 12.000 anos, alguns grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas, e a permanecer em lugares onde havia facilidade de obter água e, consequentemente, mais alimentos. Nesse período, esses grupos passaram a caçar e a coletar frutos apenas em regiões próximas de onde tinham se fixado. Eles foram, aos poucos, tornando-se sedentários, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar. Lembrem, crianças, que no período paleolítico, os grupos humanos eram nômades e sempre estavam mudando de lugar em busca principalmente de alimentos. Já no período neolítico, esses grupos humanos continuaram sendo caçadores e coletores, mas agora também sedentários, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar. Grifem, por favor, esse parágrafo. Os rios foram muito importantes nesse processo, não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitavam a caça. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando habitáveis as áreas próximas dos terrenos cultivados. Todos esses fatores juntos, ao longo de centenas de anos, ajudaram no processo de sedentarização de muitos grupos humanos, ou seja, no processo de fixação a determinados locais. Prestem atenção que o processo de sedentarização levou centenas de anos para acontecer e que os rios foram muito importantes, pois, na época das chuvas, os rios transbordavam e as margens ficavam úmidas e férteis, possibilitando a agricultura. Muitos estudiosos relatam que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres. Elas observavam o comportamento de algumas aves ao enterrar as sementes e começaram a imitá-las. Grifem, por favor, esse parágrafo. Mas essa mudança não aconteceu ao mesmo tempo em todas as regiões do planeta. Muitos grupos humanos começaram a cultivar a terra muitos anos depois. Outros, mesmo plantando alguns produtos, mantiveram a caça e a pesca como atividades centrais. Crianças, o processo de sedentarização ocorreu de forma tão diferente nas regiões do planeta que atualmente ainda existem grupos humanos nômades. Um exemplo são os Nenetes, e eles são pastores de renas. Antes de prosseguir com o texto, vamos assistir a um vídeo sobre o período paleolítico e neolítico. O Paleolítico é o período em que surgiram os antepassados do ser humano, e durou até cerca de 10.000 anos atrás. O controle do fogo foi uma grande conquista do ser humano paleolítico há cerca de 500.000 anos. Isso mudou o modo de cozinhar, de se aquecer, de se proteger e de caçar. Esse período também é conhecido como Idade da Pedra Lascada por causa das ferramentas usadas por esses antepassados, basicamente feitas de pedra e de osso. No Paleolítico, os hominídeos viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos silvestres. Eram nômades, viviam sem residência fixa, sempre correndo atrás do alimento. O lugar de moradia dependia do clima, da estação do ano e das condições do terreno. Os hominídeos se organizavam em bandos, às vezes de uma só família. Alguns grupos viviam ao ar livre, outros em cabanas ou cavernas. Os homens cuidavam da caça e as mulheres da coleta de frutos e das crianças.
As primeiras manifestações artísticas da humanidade aconteceram no Paleolítico há 35 mil anos. São pinturas de animais com grande riqueza de detalhes, muitas delas feitas nas paredes e tetos das cavernas. Foi também no Paleolítico que os seres humanos começaram a enterrar os mortos e a realizar cerimônias fúnebres. O Neolítico é o período em que o ser humano desenvolveu a criação de animais e a agricultura, e durou cerca de 3.000 anos. Com as técnicas agrícolas e pecuárias, os seres humanos passaram a se fixar em regiões determinadas. Isso mudou radicalmente o modo de viver, que aos poucos deixou de ser nômade. Nesse período, a Idade da Pedra Polida, as ferramentas e as técnicas foram se tornando cada vez mais especializadas. Os povos neolíticos começaram também a confeccionar tecidos e cerâmica. As aldeias neolíticas são as ancestrais das cidades de hoje. Pequenas choupanas circulares agrupadas às margens de um rio. Seus habitantes produziam tudo de que necessitavam e ainda comercializavam com aldeias vizinhas. Aos poucos, começaram a surgir especializações. Alguns cuidavam dos campos, outros do gado e assim por diante. As pinturas neolíticas eram realizadas em abrigos rochosos. Seu objetivo era contar a vida nas aldeias. Os seres humanos passaram a ser os protagonistas. Eles eram representados caçando, dançando e colhendo mel. A região do Crescente Fértil foi muito importante para o desenvolvimento da civilização. É onde estão os rios Tigre, Eufrates e Nilo. Ela é chamada assim por causa da fertilidade do solo e também porque forma uma imagem que lembra uma lua crescente vista do hemisfério norte da Terra. Grifem, por favor, esse parágrafo. E a seguir nós temos o mapa que mostra o Crescente Fértil. Ocupação de regiões próximas a rios, o Crescente Fértil. E aqui temos o rio Tigre, o rio Eufrates e o rio Nilo. Então, ao entorno desses 3 rios, os grupos humanos ocuparam, desenvolveram agricultura, técnicas de plantio. Foi muito importante para o início da civilização. E agora, na página 27, vamos às atividades. Número 4. Complete as frases de acordo com a legenda. Paleolítico ou Neolítico. Letra A. Durante um longo período, chamado de, a maioria dos grupos humanos manteve a forma de vida nômade. Letra B. Durante os grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas. Letra C. Também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, por causa das ferramentas feitas de pedra. Letra D. Os grupos humanos começaram a domesticar animais e a praticar agricultura. Lembre-se de que, ao escrever Paleolítico ou Neolítico, você deve iniciar com letra inicial maiúscula e as 2 palavras são acentuadas. Número 5. Por que muitos grupos humanos fixavam suas moradias próximo de grandes rios? Vamos relembrar o que lemos, grifamos, a explicação. Por que a região era chamada de Crescente Fértil? E número 7, assinale a alternativa que apresenta o nome dos principais rios do Crescente Fértil. Nilo, Amazonas e Tigre? Nilo, Eufrates e Tigre? Nilo, Tigre, Amazonas? Nilo, Eufrates e Amazonas. Vou dar um tempinho para você realizar as atividades e em seguida vamos corrigir. E agora vamos corrigir as atividades. Lembrando que se você não acertou alguma questão, você precisa apagar e corrigir. Letra A. Durante um longo período, chamado de Paleolítico, a maioria dos grupos humanos manteve a forma de vida nômade. Letra B.
Durante o Neolítico, os grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados com pedras polidas. Letra C. O Paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada por causa das ferramentas feitas de pedra. Letra D. No Neolítico, os grupos humanos começaram a domesticar animais e a praticar agricultura. Se você precisar, você pode pausar esse vídeo. Número 5. Essa resposta não precisa ficar necessariamente igual a que vai aparecer aqui, mas preste atenção para ver se a sua resposta está completa. Por que muitos grupos humanos fixavam suas moradias próximo de grandes rios? Por causa da pesca e porque grupos de animais iam beber água e isso facilitava a caça. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando habitáveis as áreas próximas dos terrenos cultivados. Verifique se você não esqueceu de nenhum item. Número 6. Por que a região era chamada de Crescente Fértil? Porque é onde se localizam os rios Tigre, Eufrates e Nilo, que em períodos de cheia deixam as terras próximas muito férteis. Essa região fértil tem a forma de uma lua crescente vista do hemisfério norte da Terra. E a última, a número 7, assinale a alternativa que apresenta o nome dos principais rios do Crescente Fértil. Acertou quem marcou a segunda alternativa, Rio Nilo, Eufrates e Tigre. Termino a aula de hoje agradecendo a sua atenção. Se você ficou com alguma dúvida, anote a sua dúvida e você pode tirar com a sua professora no Google Class. Para saber o horário em que ela estará disponível, basta acessar o portal do colégio. Um abraço, crianças, cuidem-se e aí vai a indicação de um filme para você assistir com a família. Os Grudes.